Bom dia! No programa anterior tratamos o assunto feminismo. Hoje, no Dilema Feminino, trataremos o assunto aborto, um tema bastante polêmico entre a sociedade. Inicialmente, iremos falar um pouco sobre o que é aborto. O aborto é a interrupção da gravidez, a remoção ou expulsão prematura do embrião ou do feto do útero de sua mãe, levando assim à sua morte. Isso pode ocorrer de forma espontânea ou induzida. A forma espontânea ocorre de forma mais natural. Já a forma induzida ela pode ocorrer através do uso de medicamentos muito fortes ou a realização de cirurgias. A incidência do aborto estabilizou-se nos últimos anos por causa do acesso à mulher ao planejamento familiar e a métodos contraceptivos. 40% das mulheres, mesmo assim, recorrem a clínicas clandestinas para fazer o aborto. Os métodos utilizados nas clínicas clandestinas são por meio da sucção, dilatação, curetagem e a injeção salina. O aborto no Brasil é considerado um crime contra a vida pelo Código Penal brasileiro, levando à punição de 1 a 10 anos de acordo com a situação. O artigo 128 diz que não há punição apenas em 3 casos, sendo ele quando a criança é resultado de um estupro, quando há risco da vida da mãe ou quando a criança ela tem uma doença muito grave. Discussões sobre essa temática são geralmente muito polêmicas, já que esse é um assunto completamente delicado. Para tratarmos os pontos a favor e contra sobre o aborto, iremos chamar 2 convidadas especiais, Kelly Cristina e Maria Giovana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, Kelly Cristina, você é a favor do aborto, né? Sim. Quais são os argumentos e critérios que você utiliza para chegar a essa conclusão? Bom, os métodos que eu falo muito e que muitas pessoas também seguem esse método, são primeiramente que muita da população ela tem acesso aos métodos contraceptivos, né? Que no caso são as pílulas, as injeções, DIUs e outras formas da mulher não engravidar. E outro ponto também, que no caso, é que a mulher ela tem que ter autonomia dos seus direitos. Nós não podemos prender a mulher, né? Se ela engravidou, não quer ter esse filho e quer retirar, né, no caso do aborto, nós não podemos ficar colocando a pressão nela, porque ela tem direito de escolha se vai querer ter ou não o filho. Bom, e quanto a você, Giovana, quais são os motivos que te levaram a ser contra o aborto? Bem, eu sou contra o aborto porque ele pode causar um risco maior à vida da gestante e por ele ser um procedimento contra a natureza. E ele pode trazer consequências irreversíveis para a mulher, como problemas psicológicos e doenças. Então, para mim, o aborto ele seria um erro para corrigir o outro. Kelly, você concorda com a legalização total do aborto aqui no Brasil? Se sim, por quê? Eu concordo porque muitas pessoas falam que o aborto ele tem que ser somente quando ocorre o estupro com a mulher ou quando a mulher está correndo risco de vida na hora do parto. Então, eu não tenho exceções e eu generalizo tudo. Então, eu sou totalmente a favor da legalização. E você concorda com o que a Kelly disse, que o aborto ele deve ser totalmente legalizado? Não, pois legalizar a prática do aborto, para mim, seria aceitar, de certa forma, a injustiça contra quem só almeja o direito de viver. Então, não devemos aceitar que seja feito com o outro o que não queremos para si próprio. Essa é a minha opinião. Bem, Kelly, se o aborto for legalizado, você estaria a favor da pena de morte contra pessoas inocentes? O que você acha sobre isso? Eu não seria a favor da pena de morte contra os inocentes, porque nós não podemos igualar um feto com o indivíduo, né, que está integrado já na sociedade. Porque tem que dar a segunda chance a ele. Como se o bebê não teve nem a primeira. Mas assim, temos também que respeitar os direitos da escolha da mulher. A gente também tem que respeitar a existência do feto, pois a única coisa que separa o feto de um adulto são as condições sociais. Bom, então, os estudos indicam que a grande parte das pessoas que são contra o aborto, elas pertencem a alguma religião que condenam este ato. Você faz parte desse grupo de pessoas? Sim, pois na minha religião vemos o aborto
como um pecado muito grave, pois não temos o direito de tirar a vida de um inocente. Então, para a nossa religião, ela defende muito a vida. Então, matar um ser seria considerado um enorme pecado. Nós não podemos nos prender, né, no negócio de religião, porque cada um tem a sua, óbvio, né, e quem não tem também tem que respeitar. E nesse caso, nenhuma orientação religiosa tem que ser imposta na população, temos que respeitar. E também é dito, como pesquisa, que 88% das mulheres que abortam têm religião. Como você sabe, o aborto ele é permitido em alguns casos, sendo ele resultado de estupro ou quando a mãe ela corre risco de vida no parto. O que você acha sobre isso? Mesmo assim, o aborto ele tem que ser proibido? Bem, cabe ao Estado proporcionar assistência para a mulher para que ela possa recorrer à adoção, se caso for desejado. Mas aí, a mulher, quando ela não quer abortar e quer segurar o bebê até os 9 meses para dar a uma adoção, será que no lugar que essa criança for estar, né, que no caso será um orfanato, será que essa criança vai ter uma estrutura qualificada? Será que no ambiente que ela for viver, ela vai viver bem? Nós não temos provas sobre isso, porque nenhum orfanato ele é como o programa das Chiquititas, né? Totalmente maravilhoso. Bem, serei honesta em dar minha opinião pessoal, sou contra o aborto e respeito quem pensa diferente de mim. Igualmente a mim, que sou a favor e respeito as opiniões opostas. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui no nosso programa de Lema Feminina. Espero que vocês voltem para discutirmos sobre outros assuntos. Muito obrigada. Agora iremos com a explicação mais detalhada sobre o assunto com a nossa pediatra, obstetra, ginecologista, doutora Paula. O aborto pode ser feito de várias maneiras. O aborto espontâneo e o aborto induzido. O aborto espontâneo é o aborto por meios naturais. E o aborto induzido é o aborto feito por meios contraceptivos. O aborto espontâneo ocorre nas primeiras 20 semanas da gestação e pode ocorrer até mesmo nas gestações mais saudáveis. Os principais sintomas de um aborto espontâneo é fumo, doenças crônicas, idade de 35 a 45 anos, quando a mulher está muito acima ou muito abaixo do peso adequado. Podemos identificar um aborto espontâneo por meio de um sangramento de cores fortes, dores fortes pelo corpo, tamanho dos seios e menos enjoo. Pode-se acontecer da mulher estar grávida, ter um aborto e nem perceber, pois o aborto ocorreu antes da edição e ela pensa que foi apenas um atraso de menstruação. Já o aborto induzido, nas primeiras semanas da gestação, ocorre de modo simples. Se a mulher tiver uma saúde adequada, ela pode fazer o aborto em casa mesmo, sem problema algum, usando os métodos contraceptivos. Já se for um aborto mais tardio, quando a criança já está feita em seu útero, é necessário que ela vá a uma clínica com profissionais. E o aborto irá de 5 a 4 dias. Lá eles irão utilizar uma agulha com uma droga chamada Digoxin. Digoxin é uma droga própria para problemas cardíacos, mas em dose alta ela causa paralisia cardíaca. Eles irão inserir essa agulha na mulher pelo abdômen ou pela vagina, que irá inserir no bebê na cabeça, no coração ou no torso. Assim inserido, a droga rapidamente fará efeito, acabando ali com a vida do bebê. Depois disso, eles colocarão várias varetas de algas para a dilatação da mulher, para a retirada do bebê. Ela voltará para casa e voltará à clínica apenas depois de 2 ou 3 dias, que a sua dilatação estará completa. Voltando à clínica, eles tirarão o bebê de dentro dela. Se o bebê não sair por completo, eles usarão pinças para despedaçar os restos do bebê e tirarão pedaço por pedaço, finalizando ali o aborto.
O aborto tardio, ele tem vários riscos para a mulher. Pode causar hemorragia, perfurar o seu útero na sua próxima gravidez que ela desejar. Ela pode ocorrer perder a sua própria vida. O aborto aqui no Brasil não é legalizado por qualquer motivo. Só é legalizado por 3 motivos: quando a mulher sofre estupro, ou quando ela corre risco de vida durante o parto, e quando a criança pode nascer com doenças especiais. O aborto ocorre por falhas dos métodos de prevenção, ou quando adolescentes, pessoas do interior, não conseguem utilizar os métodos de forma adequada, pois um método de prevenção não sendo utilizado de forma adequada, ele não fará a prevenção. E também porque muitos homens se negam a usar camisinha, pensando que é obrigação apenas da mulher se prevenir. Anteriormente, vimos que existem 2 tipos de aborto, mas entre outros também. Tem o induzido e espontâneo. Agora iremos tratar sobre o aborto espontâneo. Bom dia. Bom dia. Bem, eu queria fazer algumas perguntas e eu queria que você me desse algumas respostas sobre o aborto espontâneo. Quando ocorreu o aborto onde você estava e onde você estava? Ocorreu muito recentemente, foi há 3 meses atrás, e foi na minha casa mesmo. Quais foram os indícios para você chegar à conclusão que estava ocorrendo com o seu corpo era um aborto? Bom, eu estava na minha casa com dores muito fortes, com uma cólica, e aí eu fui ao banheiro e começou um sangramento sem fim. Aí eu já fui ao médico procurar o que estava acontecendo. Depois que você recebeu a notícia, como você se sentiu? Eu fiquei muito triste, me senti muito abalada, pois a perda de um filho é uma dor imensa, uma dor enorme. Você se sente culpada por isso? Sim, nós mulheres que sofremos aborto espontâneo, nós temos mania de nos culpar. Começamos a criar perguntas do tipo se foi a nossa alimentação ou falta de exercícios, perguntas desse tipo. Você chegou a ficar com depressão? Sim, eu fiquei tão abalada que não queria sair do quarto, não queria conversar com ninguém, nem comer. Eu estava muito triste mesmo e acabei entrando em depressão. O seu companheiro te culpa pelo fato de você ter perdido a criança? Não, ele tentava colocar na minha cabeça que não foi culpa minha, e ele me apoiava bastante, e foi isso que me ajudou a me recuperar. Tô vendo as roupinhas aqui da bebê, qual seria o nome dela? Sofia. Sofia, lindo nome. Bem, e você deseja ter mais filhos ainda? Sim, eu sonho em ser mãe e eu acredito, eu ainda tenho esperança que eu vou conseguir um dia. Muito obrigada pelo seu depoimento e espero que o seu sonho de ser mãe se realize. Amém. Bem, muitas mulheres no aborto espontâneo sofrem esse tipo de situação, principalmente pelo lado dos companheiros, que culpam a mulher diariamente por ela ter perdido a criança sem ela ter culpa de nada. Como foi dito anteriormente, outra forma muito comum de aborto é o aborto induzido. Iremos agora para um breve depoimento. Bom dia. Bom, inicialmente eu queria te perguntar por que você decidiu abortar? O que te levou a essa decisão? O que me levou à decisão de abortar foi que eu sou muito jovem e pelo preconceito que a sociedade impõe devidamente por uma pessoa ser jovem e estar grávida. Entendo. Bom, e você foi se aconselhar com alguém? Alguém te deu alguma dica? Você conversou com alguém sobre isso ou você tomou a decisão sozinho? Eu conversei sim, conversei com algumas colegas minhas, mas a decisão é de abortar mesmo. Eu já estava com a decisão formada. Eu fui só pedir a opinião delas, mas elas também me apoiaram com a minha opinião. E você, em algum momento, falou com o seu companheiro, pai da criança? Não, ele nem sabe que eu estava grávida dele. Ele não sabia. Não. Sim. Bom, e como é que foi a clínica? A clínica que você foi era especializada ou não? Não, a clínica que eu fui era essas clínicas clandestinas.
Bom, e você se sentiu seguro na clínica? Como foi o procedimento, o seu tratamento lá? Eu não me senti segura devidamente por não ser uma clínica desconfiável, mas uma colega minha, ela já tinha abortado também, ela passou pelos mesmos procedimentos que eu passei, ela me indicou lá, justamente por ela já ter feito, eu me senti mais segura, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Você teve alguma sequela física ou emocionalmente? Não, nem física nem emocionalmente. Não, né? Então, em algum momento você se arrepende da sua decisão ou não? Não me arrependo da decisão de ter abortado. Você em nenhum momento chegou a pensar que você poderia doar a criança depois que ela nascesse? Não, porque eu não queria passar pelos procedimentos de uma gestação. Nem do parto, né? Não. Do parto. Nem da dor do parto, nem de nada. E justamente porque se é por causa do preconceito, então eu ia sofrer os preconceitos tendo esse neném nos 9 meses. Tá, muito obrigada. Bastante questionável, onde gera preconceitos e discriminações. Mas hoje tentando transmitir o maior conhecimento sobre o assunto para os nossos telespectadores, principalmente para o público feminino. Muito obrigada pela audiência de todos. Continue acompanhando nosso programa, pois amanhã traremos um assunto novo. Até mais! Nós não somos totalmente contra o aborto, e sim contra a sua legalização, pois assim todas as mulheres, independentemente de sua idade ou motivo, poderiam realizá-lo. Para nós, aborto deve ser considerado em apenas 3 casos: quando ocorre estupro, quando a mãe corre risco de vida ou quando a criança vem a nascer com doenças graves, como microcefalia, síndrome de Down, entre outros. O aborto sendo realizado fora desses 3 casos, para nós é considerado um crime contra a vida, pois mesmo a ciência afirmando que o feto nos 3 meses de gestação não sente dor alguma quando o aborto está sendo executado, ainda assim ele é um ser humano e todo ser humano tem o seu direito de viver. O aborto gera vários questionamentos entre a sociedade, pois muitas... Não era seu treinamento? Por que nós estamos olhando pra câmera? Bom, Não fez nem barulho dessa vez. deixa eu ver. Temos o assunto aborto, um tema bastante polêmico na sociedade. Para iniciarmos, iremos falar um pouco. Começou, gente? Ia ser do começo do começo, gente. Não, de repente eu comecei. De repente eu não parei mais. Cadê a minha? Deixa eu pegar a minha. Nossa, a apresentação. Você acha que nós Tá gravando? Não é foto, é vídeo. É vídeo. Milene! Só quer ver quando chegar em casa. Milene! O envoamento tava onde? É vídeo, amor. Quer a fragiliza? Tá chegando. Quando chegar em casa, o menino tava fazendo o quê? Trabalho, sério? Dei jeito, acreditada, dei jeito. Pois é. Tá bom, gente, tô me sentindo momento de verdade. Sentindo, mas desculpa.